Então, pessoal, estou aqui de volta. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro, e eu estou decidi regravar a aula síncrona que eu dei hoje pela manhã. Se você assistiu a aula, beleza, eu acho que você pegou algumas ideias, mas mesmo assim eu vou pedir desculpa e vou pedir para você assistir novamente essa aula que eu estou gravando, tá certo? Primeiro porque eu tive problema na gravação, o som não saiu muito bom, enfim. A aula, de uma forma geral, ela não saiu na qualidade que eu considero mínima, tá? Então eu sou muito exigente, vocês devem ter percebido, né, até comigo mesmo, e eu estou fazendo uma avaliação agora, como está faltando somente um mês para terminar o curso, e eu estou dando administração, avaliação econômica de projetos, inovação e empreendedorismo, e ainda a disciplina de bionegócio lá no doutorado da biotecnologia. Eu estou fechando, na verdade, a disciplina da graduação, que só falta um ano, e eu fui fazer uma avaliação da nossa disciplina, dessa aqui de avaliação econômica de projetos, assim, e ela está muito sofrida. Ela está muito sofrida, assim, não está saindo na qualidade mínima para mim, e eu vou gravar esse vídeo para que a gente possa retomar, até porque eu fiz uma avaliação e eu vou mostrar para vocês um pouco da razão de eu estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, tá? Então veja só, eu dividi o curso em 4 módulos, tá? E ainda tem um glossário de avaliação econômica de projetos aqui. E eu trouxe também para o nosso mapa mental aqui um conjunto de referências básicas que eu vou usar durante esse vídeo. O que é que aconteceu? Eu fui fazer uma reanálise geral aqui. A gente começou o curso muito bem, tá? A gente teve aí no primeiro módulo as 4 aulas, ok, tá? Então, no segundo módulo, aí começaram os problemas, na verdade. Eu dei essa aula aqui no dia 28 de julho, a base para a avaliação econômica de projeto, fluxo de caixa, planilhas e aplicações. Na verdade, essa aula foi uma aula online, com todo o conteúdo da construção de um fluxo de caixa, passo a passo, que vocês fizeram, inclusive foi parte do trabalho AB1. Na sequência dessa aula, a gente teve uma aula de aplicações de disciplina, que eu particularmente gostei muito dessa aula, onde eu falei aqui, né? Eu usei o ChatGPT nessa aula, e aqui tem 10 problemas típicos de engenharia civil, onde se faz necessária uma avaliação econômica de projetos com a elaboração de um EVTE consistente, tá? Então, civil, petróleo, química e ambiental, e ainda peguei 10 problemas típicos de inovação e empreendedorismo, tá? E o vídeo está aqui, dessa aula, todas as aulas 100% gravadas, né? E aqui tem um passo a passo para a construção do fluxo de caixa, que vocês já viram, até aqui foi tudo bem. No entanto, o que é que eu percebi que aconteceu? Teve o feriado do Dia do Estudante. Na aula seguinte, foi uma aula de avaliação e planejamento da reta final. Na verdade, essa aula aconteceu, essa aula foi lá na universidade, e nós fizemos aqui, eu fiz uma espécie de um monitoramento e planejamento da disciplina a partir dali. Vocês fizeram uma série de críticas, anotaram lá, preencheram uma matriz lá com alguns pontos, né? Pontos positivos, negativos, até percebemos sobre alguma ameaça da gente não terminar o curso bem. Montamos uma espécie de uma matriz de SWOT, né? O que é que a gente tinha de bom, força e fraqueza, parte interna. Montamos também a parte externa, né, ameaças e oportunidades. E aí a gente replanejou o curso. A partir daí, a gente decidiu que as aulas não precisariam mais ser presenciais. A gente faria as aulas dali para frente síncronas. Eu fiz até um formulário, vocês votaram, né? Aí nós seguimos. Eu estou fazendo só esse reencontro aqui para a gente poder alinhar e fechar o curso bem, tá? Esse é o meu objetivo com esse vídeo aqui. Aí no dia 25 teve um problema, né? Essa aula aqui eu estou colocando aqui que seria reposta, porque eu fui dar uma palestra no evento da Bienal, do livro, um evento do Sebrae, e eu tive que dar essa palestra nesse dia, não tinha outro, estava marcado já há muito tempo, e nós não tivemos aula. E eu também não passei nenhum vídeo para vocês assistirem, ou seja, faltou uma aula.
E eu sou muito rigoroso também com a questão de aula, de falta, essas coisas. Aí aqui tem, no dia 1º, a gente ia ter a primeira aula síncrona. Que foi o que aconteceu? Problema downfall de internet. Veja só, uma aula de avaliação, feriado, uma aula que não teve conteúdo, porque foi uma aula de avaliação que a gente fez. Depois, palestra e um problema de internet. Ou seja, a gente passou quase um mês tendo problema. Ou seja, um mês descompassa as coisas, né? Então, a gente teve aqui a última aula, beleza. Fizemos esse passo todo aqui. E no dia 8, eu voltei com a revisão dos conteúdos abordados, aonde a gente fez uma retomada, o que vimos até aqui, o detalhamento do curso no quadro do Trello, esse quadro que a gente tem aqui todo organizadinho, né? Beleza. Voltando para cá, o planejamento até o final do curso e trabalho AB2. Eu fiz um desenho de trabalho AB2 que a gente conversou sobre outra proposta hoje de manhã. E eu vou pedir a vocês para continuarem na proposta que... Então, em relação ao trabalho AB2, vamos considerar que ele está suspenso, tá? Que eu estou realinhando o trabalho com vocês. Quem estava na sala hoje pela manhã e entendeu aquilo que foi posto, pode continuar fazendo aquilo que estava lá hoje de manhã. Tá certo? Quem não estava na sala hoje de manhã, nós inclusive dividimos em duplas, mantenham aquelas duplas e vamos seguir daquele jeito com o que combinamos hoje de manhã. Quem faltou à aula vai ter que conseguir uma dupla, montar uma dupla, e aí eu vou passar o trabalho, que vai ser na mesma linha dos demais. Só que eu preciso de um tempo para gravar alguns vídeos aqui, dar a nota B1 de vocês, esperar o feedback de quem estava presente na aula hoje, síncrona, ver quais os artigos que eles vão trazer, ver se todo mundo entendeu. Se não entendeu, não tem problema, eu vou refazer. Tá? E quem faltou vai tentar acompanhar o barco a partir daqui. Presta atenção no conteúdo. Está faltando conteúdo ainda. E eu não vou terminar esse curso aqui sem terminar o conteúdo do jeito que eu acho que eu preciso terminar. Tá? Então, eu peço até desculpa a vocês, né, por esses atropelos todos. Não é comum. Mas eu vou, prometo me recuperar daqui para frente a partir daqui, a partir dessa aula de agora gravada. Então, aí aqui tem o link para a videoaula completa dessa revisão, tá? Eu sugiro que vocês assistam, mas de alguma forma ignorem o que a gente conversou sobre o trabalho AB2 aqui. Está cancelado, tá? E eu estou passando outro trabalho, certo? Vocês vão esperar que eu entregue as notas AB1 até a próxima sexta-feira, é o meu prazo. Eu vou dar as notas todas AB1 até a próxima sexta-feira. E na sexta-feira que vem, vocês vão me trazer os artigos, me trazer os trabalhos que a gente combinou hoje de manhã. E a gente vai arrematar e fechar o que de fato vocês precisam fazer. Mas vamos esquecer um pouquinho agora, a partir de agora, os trabalhos AB1, as notas. Vamos esquecer um pouquinho o trabalho AB2 e concentrem-se, vamos se concentrar um pouquinho no conteúdo, tá? Primeiro porque o conteúdo dessa disciplina importa muito, tá? Eu não quero saber, assim, eu sei que final de semestre fica todo mundo muito atolado, assim como eu tô, assim como vocês estão, eu tô com um monte de prova, um monte de trabalho para corrigir. Comecei as aulas de doutorado nos últimos 15 dias também, complicou bastante, enfim, é da vida, do jogo, não tô reclamando, tô apenas pedindo atenção para a gente fechar esse curso bem com chave de ouro, tá? Porque dá tempo e a gente vai recuperar. Então aqui tem a aula, o link do quadro do Trello, beleza. Seguir aqui, tá? Veja que, repito, 3 aulas que a gente não teve. Praticamente quase 4, né? Com feriado dia do estudante. Um mês. Um mês você desconcentra, descompensa tudo. Por isso que eu tô, é como se eu estivesse recomeçando agora um pouquinho para a gente encaixar e seguir, tá? Então, módulo 3, análise de risco, análise de sensibilidade e método de Monte Carlo. Aqui sim seria o conteúdo da aula de hoje, das aulas do dia 15, semana passada,
do dia 22, que é hoje, do dia 29, tá? Como fazer aqui a gente estaria falando sobre o trabalho AB21, que foi isso que eu passei lá, entendendo um EVTE com o ChatGPT, tá? Vocês não vão fazer esse trabalho. Essa aula aqui, tá? Vocês vão considerar que eu vou refazer, não, como eu disse, o AB2 esquece, isso aqui eu vou até colocar aqui em vermelho, tá? Esse trabalho AB21, ele tá anulado, tá certo? Anulado aqui, deixa eu botar vermelho aqui, certo? E agora sim, tipo assim, a gente vai chegar aqui, uma introdução, análise de risco e análise de sensibilidade para tomar a decisão. Então, nessa aula aqui, o que é que eu tenho? Eu poderia, tranquilamente, colocar vocês para assistir análise de sensibilidade, análise de cenário e árvore de decisão. Esse vídeo aqui tá muito bom. É uma aula um pouquinho antiga já. Esse outro vídeo aqui também, sobre análise de decisão. Mas eu preferi, tipo, regravar para o curso ficar enxutinho assim, muito mais completo, tá? Então, aqui eu tenho conteúdo aqui da aula síncrona regravada, a aula que eu dei hoje de manhã, tá? Que vocês assistiram, né? O conteúdo dela está aqui dentro. Vocês têm acesso a esse mapa mental? Então tem aqui, ó, falei um pouquinho de revisão sistemática da literatura, trouxe algumas coisas para cá. Falei um pouquinho do trabalho AB2, que é essa sequência que está aqui, tá? Falei um pouco uma introdução à análise de risco, que foram esses pontos que está aqui. Essa parte aqui eu vou refazer a partir da aula de hoje. E aqui tem o nosso chat da aula com os comentários que a gente teve na aula de hoje, tá? Então, eu botei aqui para não me perder. Se eventualmente durante a aula eu precisar voltar, eu vou voltar nos itens que estão aqui. Mas a tendência é eu deletar isso que está aqui. E aí, o que é que eu resolvi fazer? Eu disse, não, como a gente parou um mês, teve esses problemas todos, vamos tentar voltar num passo a passo para a gente, na verdade, o último conteúdo que eu vi aqui que ficou assim bom para a gente retomar, até para facilitar inclusive a construção do trabalho por vocês, para não ficar tanta coisa solta que eu imagino que esteja a cabeça assim cheia, com um monte de prova, trabalho, final de curso, eu imagino isso tudo, e com esse descompasso que teve aqui, tá? Então, pensando nisso tudo, o que foi que eu fiz? Passo a passo para a construção de um fluxo de caixa. Então, eu vou seguir aqui o passo a passo, vou passar algumas partes rápido, mas é para a gente relembrar, porque não faz muito sentido eu entrar em análise de sensibilidade, análise de risco, sem a gente relembrar aonde nós estamos, né? Sem a gente relembrar onde é que a gente está. Então, por isso que eu estou refazendo isso desse jeito agora, tá? E assim, o passo a passo que a gente construiu até aqui foi o seguinte, tá? Ele está colocando aqui para nós, né? O passo a passo, eu construí isso aqui, tá? Com a ajuda do ChatGPT, né? E considerando todo o conteúdo que eu dei para ele, de outros cursos que eu já tinha montado. Então, ele fez um resumo, né? Dessa forma que está aqui. Esse passo a passo está bom, tá? Então, aqui o que é que tem? Identificar o primeiro passo que a gente tem para trabalhar um projeto de avaliação econômica. Eu vou, inclusive, resgatar aqui um quadro do Miro, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui nessa avaliação é um quadro que eu sempre uso como referência, né? Eu vou trazer esse quadro de volta para a gente agora, tá? Eu vou pedir de fato a vocês que assistam essa aula até o final, se você está fazendo essa matéria, porque o conteúdo de fato é muito importante, tá? Então, tá aqui está os nossos quadros do Miro, tem aqui o quadro do professor, e nesse quadro do professor, tá? Vocês vão ver aqui, né, como eu comecei aqui. Aqui na verdade é o início do curso, vou voltar para cá, nesse quadro não tem muita coisa, mas tem um quadro aqui, deixa eu ver ele, aqui está um quadro de vocês, né? Está o quadro de vocês todos aqui, tem esse quadro EP7, deixa eu ver se esse quadro aqui eu tenho avaliação econômica de projetos, aqui eu tenho bastante coisa organizada que a gente viu no começo do curso, né? De fato eu comecei muito bem assim, depois aqui deu esse tilt aí, a gente tem que voltar, né? Então aqui, essa aula que vocês assistiram, né, todo o curso de engenharia econômica, essas aulas aqui, elas de fato ficaram muito boas. A gente vai voltar aqui um pouquinho
nesses critérios de avaliação. Essa parte aqui é muito importante para risco, porque toda vez que a gente falar de risco, num projeto, um projeto grande, existem riscos ambientais, sociais, políticos, técnicos e econômicos. Tá? Então, toda vez que a gente vai implantar um grande projeto de engenharia, seja uma hidrelétrica, seja uma plataforma de petróleo, seja uma refinaria, enfim, o que for, qualquer projeto de engenharia, grande ou até pequeno, tem impactos ambientais, sociais, políticos, técnicos e econômicos. Tá? Então, a gente vai precisar, eu vou falar aqui no finalzinho dessa aula da parte de risco, vou detalhar um pouquinho mais a parte de risco, não sem a gente ver esse passo a passo antes, tá? Mas printa aí essas 5 esferas, 5 círculos aqui, tá? Aí aqui tem, né, as etapas e tal. Então, eu continuei aqui as variáveis fundamentais da economia, tá? Falei de organização e produtividade, né? As variáveis da economia também aqui, juros simples, compostos, aquela parte de introdução à economia para a gente poder montar um fluxo de caixa. O objetivo todo dessa disciplina, basicamente, é a gente calcular um conjunto de indicadores, olhar para eles e dizer assim, esse projeto é viável economicamente. De uma forma simplificada é isso. Só que para a gente chegar no cálculo desses indicadores, a gente tem que lembrar juros simples, compostos, fluxo de caixa, a parte lá da introdução à economia, a gente passou por isso tudinho, para conseguir montar um fluxo de caixa, que vocês já sabem fazer porque vocês fizeram a aula, e eu estou só aqui revisando para a gente entrar em análise de risco de novo. Tá? Então teve a atividade 1, né? Teve a atividade 1 que vocês fizeram, atividade 2, que é a B1 e a B2, e aí a gente chegou até aqui. Só que, além desse quadro, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula, também para a gente relembrar até um formato, a cara de um fluxo de caixa, eu vou pegar aqui, se não me engano, tem aqui nesse board aqui da Micaelen, eu acho que tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Que é isso aqui, ó. Observem, né? A cara de um fluxo de caixa. Tá? Aqui é um fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa, como vocês sabem, entradas e saídas dentro daquele projeto, tá? gerado por aquele projeto. Então, e a gente tem um balanço, né? Ao longo do tempo, quando a gente está falando aqui, ó, observem que quando a gente está falando aqui, identificar o período de análise. Toda vez que a gente vai fazer um EVTE, a gente tem que perguntar qual é o período de análise. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Tá? Então, sem isso, a gente não consegue começar a montar um fluxo de caixa. Então, aqui ele fala, né? Defina um período de tempo que será analisado no fluxo de caixa, que normalmente é recomendado que o período seja de pelo menos toda a vida útil do projeto. Tá? Então, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando que vai fazer o projeto numa plataforma, ela vai operar por quanto tempo? Pelo menos o estimado. Ela vai ficar operando lá em alto mar por 25 anos. Então, a gente vai fazer uma avaliação econômica de projeto de um projeto que vai ficar lá 25 anos, considerando do nada até o descomissionamento. Tirar tudo e cumprir com todo o processo e fechar o projeto. E aí o que é que a gente precisa fazer? Um projeto de 25 anos, a gente tem que fazer o fluxo de caixa, fazer a avaliação econômica do projeto e fazer uma conta que é mais ou menos assim. A partir desse fluxo de caixa que a gente tem aqui, que a gente está vendo, tá? Ó, esse fluxo de caixa aqui é um fluxo de caixa de quantos anos? 10 anos. Tá? Eu tenho aqui do dia 0 ao ano 9. Tá? Então tem 9 anos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, considerando que tem um ano aqui de implantação. Tá? E o fluxo de caixa é milhões de dólares. O que é que acontece? Uma plataforma de petróleo, você começa com zero, produção zero, investe bastante, monta projeto, viabiliza o projeto, constrói até a data do primeiro óleo. Que aqui, nesse fluxo de caixa aqui, está aqui a partir do terceiro ano começa a ter uma venda.
Ou seja, aquele projeto começa a ter uma receita. Aquele projeto específico. Uma empresa de petróleo, na verdade, tem vários projetos. Então, se faz uma avaliação econômica de projetos por projeto, dentro de uma empresa, e a empresa toda vai discutir, faz uma avaliação econômica de todos os projetos juntos, certo? Para dizer assim, então eu preciso tomar uma decisão de quais daqueles projetos, ou qual o subconjunto daqueles projetos que eu vou implantar. Tá? Então, você, como engenheiro dentro de uma empresa, você vai trabalhar de repente no EVTE de um projeto. Só que enquanto você vai estar trabalhando no EVTE de um projeto, vai ter outros departamentos, outros setores que vão estar trabalhando em outros EVTEs de outros projetos. E tem alguém acima na gestão que vai olhar para aquilo tudo e vai dizer, vamos trabalhar, vamos implantar esses 3 ou 4 projetos, 5 projetos. Até porque quem está vendo um projeto não está vendo todos. E quem está na gestão, que precisa tomar decisão, precisa ver todos. Até porque você pode viabilizar, tipo baratear ou tornar mais viável economicamente um projeto de uma plataforma que, se de repente você fizer 4, 5, 10 iguais, parecidas, se o investimento for feito todo na mesma hora, então isso pode gerar uma economia de escala e tudo mais. Então, tenham sempre essa noção, né, de que é um fluxo de caixa por projeto, tem que se definir o tempo. E aí, quando termina o fluxo de caixa, calcula o VPL, o TIR, o payback, que são os indicadores que vocês já conhecem. A gente vai precisar deles para decidir se a gente vai ou não. Concluído o EVTE, se a gente aprova ou não o projeto. Eu vou falar desses critérios. Aí a gente consegue, a partir disso, montar o fluxo e fazer o EVTE. Tá? Então, aqui tem um outro gráfico aqui com a data do primeiro óleo. Observe que esse outro gráfico aqui ele já tem um período de 15 anos. Então, se for uma refinaria, qual é o período que vai se fazer a avaliação econômica do projeto da refinaria? Então, normalmente, estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto acontece para projetos muito grandes. Tá? Então, só se faz uma análise de risco e uma viabilidade econômica de projeto, em geral, em projetos muito grandes. Tá? Então, o correto era fazer sempre. Tá? Porque um prédio, apesar do volume ser muito menor do que uma plataforma, ele também tem problemas e ele precisa gerar. Tem investidor, tem projetos imobiliários que se faz estudo de viabilidade econômica daquele projeto imobiliário. Né? É preciso fazer, tá? Porque um projeto imobiliário também envolve um volume de recurso grande. Tá? A questão é que muitas vezes algumas empresas não fazem isso e tocam o projeto e depois, né, quando vai ver, né, por isso que tem muita empresa hoje em recuperação judicial, muito problema, porque tipo assim, as coisas não foram feitas corretamente, né, seguindo a teoriazinha, né, direitinho. Então, dentro dessa composição aqui, desse fluxo de caixa, né, tem OPEX, despesas de capital, despesas CAPEX, né, custo de capital, despesas operacionais, enfim. A gente já viu isso também, observe que é só uma pequena revisão em torno do processo. Eu vou mostrar a vocês, para a gente voltar para aquele mapa mental. Observe que a gente está nesse mapa mental aqui. Eu estou aqui identificar o período de análise para relembrar a vocês os conceitos lá de trás, que eu já passei uma parte agora, para relembrar a definição de um período de análise, por que a gente define aquele período de análise. E eu vou mostrar a vocês agora, indo lá no meu mapa aqui, curso de avaliação econômica de projetos. Tem o trabalho aqui do Matheus e da Querol, que eu sempre uso esse trabalho também como referência das turmas passadas, né, que envolve aplicações, né, de engenharia. Vocês já viram esse quadro aqui com certeza. Tá? Inclusive, quem estava na aula síncrona de hoje, o problema que a gente de alguma forma resolveu foi esse aqui, ó, aquele Monte Carlo, aquela matriz de Monte Carlo que a gente montou, é isso aqui, ó. Uma empresa pretende explorar um pequeno campo de petróleo com reservas para produzir cerca de 10 anos. Aqui está dizendo qual é o tempo, né? Foram estimados os seguintes custos: custo de perfuração, custo de equipamentos e instalações, custo de produção, valor residual do equipamento. Tá? A produção dos poços está estimada nessa tabela. Aí pergunta: qual o custo médio de produção do barril? Qual o preço de venda do barril que faria a receita superar em 15% o custo de explorar esse campo? Destaque os riscos que você enxerga nesta decisão de explorar esse campo e o que faltaria para este problema ter ainda mais aderência com os cálculos econômicos. Desconsidere a variação do dinheiro no tempo. Tá? Isso é uma atividade que o Valmir passou.
Então aqui tem custo fixo, tá? Perfuração de poços, equipamentos e instalações, valor residual do equipamento. Aqui tem custo variável, produção, custo total, milhões de barris, custo médio, preço de venda. E aqui tem o fluxo de caixa, ano por ano, milhões de barris produzidos, o custo fixo por ano, custo variável, um total por ano e um custo médio por ano. Tá? Então, observe que, eu vou falar de análise de risco, mas aqui já tem alguns riscos, tá? Que foram colocados. Ó. Produção inferior ao esperado é um risco técnico, na verdade, é um risco de técnico de produção ali, né? Que não tá gerando. Imagina, você calcula o fluxo de caixa e aconteceu isso. Então, aconteceu um fato que esse risco é um risco que normalmente é previsto, né? Problemas excepcionais operacionais no momento da operação. De repente, durante a operação, um problema, tá, para ali e aí de repente vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até mais tempo às vezes para recuperar, para botar em produção de novo. Isso é outro risco, tá? A gente está em análise de risco, estou fazendo a revisão toda. Acidentes naturais que podem acontecer, né? E o acidente natural impacta o processo. Preço do petróleo abaixo do esperado. Aqui foram 4 riscos que foram apontados, tem mais. E vocês vão aprender nessa aula aqui os tipos de risco. Maior aderência com cálculos econômicos, dados históricos para o preço do barril, despesas de manutenção crescente. E um outro risco que tem aqui são os riscos geopolíticos. Eu vou falar sobre isso, mas a gente está no meio de uma guerra, né? Ucrânia-Rússia, que impacta o preço de energia, que impacta. Então, são coisas fora do controle, mas que impactam qualquer projeto na área de energia, de repente está impactado de alguma forma hoje pela guerra, porque é uma coisa que a gente não tem controle e que quem fez projeto nessa área não deve, de alguma forma, considerar que é uma coisa que pode acontecer. E isso vai gerar o quê? Uma flutuação no preço do barril. Tá? A energia sobe e desce em função de uma série de fatores geopolíticos que pode tornar um projeto, de repente, economicamente inviável por um período, pelo menos. Tá? Só que ninguém fica tirando e colocando um projeto desse, ninguém para uma plataforma de operação, né? Em função do preço do barril, enfim. Pelo menos não devia acontecer. Né? Despesas de manutenção crescente, variação de ilha do tempo, taxas governamentais, custo com descomissionamento. Então aqui ele está falando de algumas coisas aqui que poderiam ser acrescentadas ao processo. Tá? Então, eu quero mostrar isso aqui, tá? Era isso que eu queria mostrar para a gente poder voltar para lá. Para a gente poder voltar para o nosso mapa mental. Então, acho que todo mundo entendeu aqui esse passo. Eu quero agora um passo a passo para vocês aprenderem assim. Não, eu entendi. O passo a passo, eu sei montar um fluxo de caixa. Eu sei pelo menos o que compõe e já ouvi falar em AVTE. Eu tenho essa base. É isso que eu preciso que vocês tenham depois que vocês estão fazendo essa disciplina aqui. Identificação de entradas de recursos, receitas, identificação de saída de recurso. Tá? Então, naquele projetão, naquele tempo todo, vai ter receita, vai ter despesa. Tá? Vou pegar aqui a explicação, mas é óbvio, né? Liste todas as fontes de receita que o projeto irá gerar ao longo do período analisado. Isso pode incluir venda de produto, incluir venda, serviço, receita de aluguel, investimento, empréstimo, qualquer coisa depende do projeto. Tá? Um projeto de implantação de uma grande empresa ou de escala de uma empresa vai ter um tipo de custo e vai gerar um tipo de receita. Tá? Então, receita e despesa tem que ser levantado e, mais do que ser levantado, tem que ser projetado ao longo do tempo da análise econômica. Tá? Então, identificação da entrada de recurso, identificação da saída de recurso. Quando vocês forem fazer o trabalho AB2, isso que eu estou dando aqui vai ser muito importante. Portanto, fica no vídeo e presta atenção. Tá? Porque essa noção aqui eu estou fazendo para facilitar, inclusive o artigo que vocês vão pegar para trabalhar em cima do artigo vai precisar que vocês entendam isso que eu estou falando. Tá? Então é por isso que eu resolvi, antes de sair assim, jogar o trabalho para vocês, eu resolvi retomar o curso dentro desse passo a passo para a gente poder embalar. Tá? Então, definir o fluxo de caixa líquido. O fluxo de caixa líquido é o quê? Subtrai a saída de recurso, despesa da entrada, para cada período do projeto a fim de poder obter o fluxo de caixa líquido para cada período. Ou seja, a gente tem aqui
um fluxo de caixa líquido que está feito aqui, ó, está feito aqui nessa tabela. Está nessa tabela também aqui, observe que aquele problema está aqui nessa tabela, que foi a tabela que eu mostrei na aula síncronas de manhã, que tem aqui os dados e que tem aqui um fluxo de caixa montado. E tem uma conta aqui feita em cima do fluxo de caixa que calcula o VPL para a gente, o TIR e o payback. Tá? Vamos esquecer um pouquinho isso aqui. Lá para o final da aula, ou até em outro vídeo, que se acha o vídeo vai acabar ficando muito longo, eu vou voltar com essa tabela, depois que eu tiver explicado para vocês análise de risco, a parte um pouquinho mais teórica, beleza? Então, voltando. Então, nesse fluxo aqui, tá? Deixa eu pegar aquele outro fluxo, né? Eu vou pegar aqui, para facilitar, eu vou trazer de novo aquele exemplo lá do outro. Cadê aqui? É bom a vantagem, né? A vantagem de gravar a aula e ficar com as coisas digitais assim, é porque a gente pode fazer o que eu estou fazendo, né? Eu estou voltando à aula que eu achei que não ficou boa, né? Isso é bom, né? Imagina, se fosse só no presencial, se eu não tivesse o recurso que eu tenho aqui agora, né? Aqui, ó. Tá? Então, aquelas receitas e despesas, aí abate dentro de um ano o que é que entrou, o que é que saiu, então se monta esse fluxo de caixa. Vocês fizeram isso lá atrás também na atividade, de novo só para relembrar, né? Voltando lá no passo a passo, definir o fluxo de caixa líquido, considerar o valor do investimento inicial. Tá? Todo projeto demanda um investimento inicial. Caso o projeto demande investimento inicial, considere esse valor como uma saída de recursos no período inicial do projeto. De novo, vou pegar lá o quadro. Cadê o quadro aqui? Isso que está aqui. Ó. Isso que está aqui, nos 3 primeiros anos, é o investimento inicial de um projeto grande, porque até gerar o primeiro óleo, tem aí 3 meses sem entrada. Tá? Então, se você está implantando um empreendimento, uma empresa, uma padaria que seja, um bar que seja, vai passar ali 3 meses, 4 meses, 5 meses, o tempo de implantação, que você vai ter 0 receita. 0. Aquele tempo é o tempo de investimento. O fluxo de caixa de um projeto desse é só saída, só saída. É o valor que eu estou investindo. Se eu estou investindo, é saída. O que está entrando, receita. E isso precisa ser considerado, tá? Dentro para a gente poder definir o fluxo de caixa, né? Considerar o valor inicial do investimento, descontar o fluxo de caixa líquido pelo custo de oportunidade, tá? Isso aqui também é uma coisa importante, o custo de oportunidade, caso necessário, desconte o fluxo de caixa líquido pelo custo de oportunidade, utilizando uma taxa de desconto apropriada que represente o retorno mínimo aceitável para o investimento. Eu falei um pouco sobre isso, tá? Isso aqui, a grosso modo, é o seguinte. Eu estou pegando um valor X e estou investindo num determinado projeto. A partir do momento que eu faço isso, com aquele dinheiro, eu estou perdendo alguma coisa, porque aquele dinheiro podia estar, por exemplo, sendo aplicado. E eu estou retornando um valor que eu estou deixando de retornar, porque eu estou pagando um custo de oportunidade. Então, a partir do momento que eu pego um dinheiro, aplico num projeto, vai entrar no meu fluxo de caixa líquido quanto eu ganharia, por exemplo, se ele tivesse aplicado. Tá? Então, isso tudo é para ser considerado também, porque para que a coisa fique mais compatível e consistente. Tá? Quando a gente vai dizer, olha, o VPL do projeto é tanto. Tá? Porque quando a gente fizer isso, a gente está fazendo isso para comparar, para decidir se a gente vai colocar naquele projeto ou em outro. Então, tudo tem um custo de oportunidade. Por exemplo, eu gosto sempre desse exemplo. Você está aqui assistindo essa aula agora, você está ganhando conteúdo, tá? Para mim, importante. Você está, em tese, gastando o seu tempo, mas pode estar acontecendo algumas coisas do lado de fora que a gente está aqui agora, eu estou gravando a aula, você está assistindo e a gente está deixando de fazer alguma coisa, a gente está deixando de ganhar alguma coisa, a gente está pagando um custo de oportunidade, é isso que eu quero dizer. Tudo que a gente faz, a gente está deixando de fazer outras coisas e nisso tem um custo de oportunidade. Tá? A definição é essa, né? Aí é que está agora. A parte principal. Calcular os indicadores financeiros. Tá? Ó, com base no fluxo de caixa líquido descontado, calcule indicadores financeiros, como VPL. Eu vou separar aqui esses caras aqui, ó. VPL. Tá? VPL. Tem outros indicadores aqui também que eu vou trazer.
Eu vou considerar esses 3 para a gente não perder muito tempo, mas eu vou voltar a eles, tá, em outro vídeo. Tá? Então a gente tem que montar um fluxo de caixa para calcular o VPL. Outro indicador que a gente também tira do fluxo de caixa é a taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno. Qual é a taxa interna de retorno? 30%, 20%, 10%. Tá? Porque minimamente, eu vou dizer assim, a minha taxa mínima de atratividade, eu só entro no negócio se me der um retorno de 10%. Tá, eu defini isso como minha taxa mínima de atratividade. Aí alguém me diz assim, aquele projeto tem uma taxa interna de retorno de 8%. Beleza, estou fora. Tá? Ou tem uma taxa de retorno de 20%. Espera aí, que taxa é essa? Que projeto é esse? Tenho interesse, mas eu quero ver para poder analisar o risco de tocar isso. Tá? Então, aqui eu também já coloquei custo de oportunidade para vocês, o conceito, e agora estou colocando taxa mínima de atratividade e taxa interna de retorno. Por isso que a gente calcula para todo projeto a taxa interna de retorno. E a outra coisa é o payback, né? Um outro indicador. Além desses indicadores, tem outros indicadores também que são... Vou colocar aqui mais um, tá? Vou colocar aqui mais um. Índice de lucratividade, por exemplo. Tá? Vamos considerar esses 4. Tá? Em geral, eu posso fazer uma análise simples e escolher ou não um projeto em função do VPL que eu calculei, ou da taxa interna de retorno, ou do payback, ou do índice de lucratividade. E eu posso também criar um critério de decisão que envolve a avaliação de todos os indicadores, uma ponderação, enfim. Só que isso eu vou falar mais adiante, mas eu quero dar esse conceito para vocês, passar essa ideia para vocês. Tá? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Então, com esses indicadores, tá? Veja, a gente tem um fluxo de caixa, só que existe analisar a sensibilidade e os riscos. Realize análise de sensibilidade e de risco para entender como as variações nos parâmetros do projeto, receita, despesa, taxa de desconto, podem impactar os resultados finais e financeiros e a viabilidade do projeto. Tá? Foi isso que eu expliquei hoje de manhã, mas na aula síncrona eu estava meio mal, não gostei da aula mesmo, então, além de não ter gostado da aula, saiu gravada ruim, chiando o vídeo, aí eu resolvi fazer essa aula de novo, aqui. Então, e tomar a decisão. Tá? Com base nas informações obtidas no fluxo de caixa e nas análises realizadas, toma a decisão informada sobre a viabilidade do projeto, do potencial retorno do projeto. Beleza? Então, eu vou... Aí, veja o passo a passo. Eu fiz o passo a passo do que a gente precisa fazer. Eu acho que a partir de agora está todo mundo na mesma página, zerado, pronto para entender o restante e pronto para fazer o trabalho. Tá? E eu também, né, fiquei meio atordoado com a questão dessas aulas que a gente não teve. Perdi a passada. É importante dizer isso também, né? Lembre-se de que a qualidade do fluxo, isso aqui é importante demais. Tá? Lembre-se que a qualidade do fluxo de caixa depende da precisão das estimativas de receita e despesa. Por isso é importante usar dados realistas, atualizados para uma avaliação precisa. Além disso, considere sempre o contexto do projeto e suas particularidades ao interpretar os resultados obtidos. Isso aqui é muito importante, tá? Porque se você apresenta um projeto desse tipo, a empresa vai apresentar isso como um projeto de investimento para um conjunto de investidores, para o próprio, de repente, o presidente da República vai saber, tem um projeto muito importante, ele tem que saber qual é o retorno que aquele projeto vai dar, e esse trabalho tem que ser bem feito, e precisa ser bem feito por engenheiros, por quem está com a mão na massa. Não fazer um EVTE com dado chutado. Evidentemente que na engenharia tem um processo meio empírico, mas a gente tem que reduzir o máximo que a gente puder o empirismo dessas coisas, pegando coisas o mais realista possível dentro dos dados que são disponíveis, para a gente ter uma assertividade, né? A avaliação econômica de projeto ela não é uma ciência exata. A gente vai ver que existem métodos determinísticos e métodos estocásticos, né? Mas a gente vai ver que tem um monte de aproximação. Tá? Quando eu vou dizer assim, ó, o VPL do projeto de 25 anos, até porque, veja só, um projeto de 25 anos, tanta coisa acontece em 25 anos, acontece em menos, já em 3, em 4 anos, em 5 anos, que como é que eu vou garantir uma coisa exata
daqui a 5, 10 anos. Não tem, né? Então, existe o engenheiro que está fazendo um estudo, um EVTE, ele precisa ser responsável com os dados que ele está pegando, com as receitas que ele está estimando, para que o projeto não frustre, vamos dizer assim, investidores, etc. Então, esse aqui é um passo a passo, tá? Então, eu vou aproveitar agora, eu vou gravar um outro vídeo, tá? Não sei quanto tempo aqui a gente já tem nesse vídeo, mas eu vou separar porque eu acho que já ficou um pouquinho longo, para que eu entre, eu faço agora sim uma introdução à análise de risco e à análise de sensibilidade, que eu estou fazendo na verdade já aqui, mas eu preciso fazer o seguinte aqui com vocês agora. Eu falei desse passo a passo e eu dei esse exemplo aqui nessa planilha, tá? Então, aqui o que é? Esse é uma planilha simplificada, que foi feita pelos meus alunos aí, um grupo que eu separei, já deve ter aí uns 4 anos, foi antes da pandemia, né? Alguns ex-alunos do curso de petróleo montaram isso para mim a partir daquela atividade do exercício lá do Valmir, né? Então, foi colocado aqui, ó, eu expliquei isso na aula hoje de manhã, né? Ó, custo de exploração e perfuração de poços, eu tenho aqui um valor 43 milhões, tá? Num projeto desse, não é assim tão genérico como está aqui, é didático o exemplo. Num projeto mais detalhado, a gente vai pegar uma unidade estacionária de produção, uma plataforma, e pegar os preços das coisas que são mais caras, montar as despesas todas, o investimento de capital. Então, aqui está posto ali como, ó, vamos considerar que o custo de exploração e perfuração de poços, o custo de instalação dos equipamentos é o que tem, em termos de CAPEX, mais relevante. Não é só isso. Mas a gente vai considerar essa simplificação para fins didáticos. Então, aqui tem uma despesa de CAPEX, tipo investimento inicial. Só que tem também um custo de produção, tá? Vai ser produzido durante 10 anos. Todo mês, né, vai ter um custo à operação, o OPEX, a gente colocou CAPEX, e vai ter uma operação, que é o OPEX, também definido no início, que a gente está definindo aí um custo de produção tipo de $50 por barril. Tá? Tem o valor residual do equipamento, porque quando chegar lá no final do projeto, aqueles equipamentos da unidade ele tem um valor que pode ser vendido, ou seja, se tem um valor lá no final, a gente tem que trazer esse valor que tem lá no final para o presente, para dizer assim, olha, o VPL do projeto é tanto. Tá? Então, o preço do barril, o custo de venda para se estimar a receita e a taxa de desconto por ano. Tá se considerada aqui uma taxa de juros de 8% por ano. Fixa. Ela não é fixa. Tá? Então, mas está se considerando aqui uma taxa média. Com base nisso, vamos montar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa está aqui. Ano de 0 a 10. Produção. A produção por ano. Observe que os dados que estão aqui seguem um comportamento parecido com esse que está aqui nesse diagrama. Que é o seguinte: você investe, começa a produzir. Quando você começa a produzir num campo de petróleo, a produção ela vai aumentando, ela atinge um pico, tá? E depois de um pico que ela atinge, começa a decair, o campo fica maduro, né? E aí, enfim, isso varia ao longo dos anos. Então se gasta muito no começo, no meio vai ter um pico, no final vai decair. E a venda vai ser feita durante todo o processo, menos no início e no final. Então isso aí dá uma ideia, né, de que eu preciso considerar isso tudo para fazer uma conta do VPL, o valor presente líquido. É tipo trazer todo o dinheiro daqui para o tempo de hoje, para eu dizer assim, entendi. Então hoje isso equivaleria a tantos milhões. Certo? Então, voltando para o processo aqui. Então, aí aqui tem, né, o que é que acontece? Percebam que tem variáveis aqui, e aqui tem uma conta, que é o VPL. O VPL, a fórmula do VPL é essa aqui, eu não vou entrar nesse mérito agora. Tá? Então, essa fórmula que está sendo calculada aqui usa a fórmula do próprio Excel. Eu dei uma aula lá no começo para vocês como utilizar
essas fórmulas de avaliação econômica no Excel ou no Google Sheets, tem lá, vocês já fizeram isso. Então aqui eu estou calculando o VPL direto a partir do fluxo de caixa, que é essa coluna aqui, ó. O fluxo de caixa líquido aqui, ó. O VPL. Calculou direto. Qual é o valor desse VPL aqui que ele está dando? Opa, me atrapalhei aqui. Opa, tá aí. O TIR, um TIR 211%, isso aí não é viável, né? Sei lá, não. Mas assim, os valores não são compatíveis, tá? E o payback. Em 2 anos você tem um payback no projeto. Tá? 2 anos, na verdade, 4,54 meses, na verdade 16 dias. Esse é o payback. Vamos imaginar que o custo de produção não seja $50, seja 20. Vamos imaginar que a gente está no Oriente Médio e seja bem baratinho, seja $5. Porque no Oriente Médio, em geral, o óleo sai da terra, não é em água profunda como é no Brasil, como é em outros lugares. Então o custo de produção lá, veja como é complexo o processo do petróleo, né? O custo de produção lá é muito mais baixo, o óleo é muito melhor, ou seja, o retorno que eles vão ter com o petróleo é muito maior do que o retorno que nós vamos ter aqui. Porque o preço do barril é universal. Vocês percebam a complexidade das variações econômicas que pode do processo, como a geopolítica afeta na economia e no desempenho de um projeto de petróleo e gás, qualquer projeto que envolve energia. Tá? Aí eu boto aqui para 5. Ó, quando eu coloco para 5, olha, o VPL subiu muito e a TIR aumentou ainda mais. Observe que os cálculos aqui foram feitos todos automaticamente de novo na planilha. Tá? É como se fosse uma aula prática aqui de simulação, né? Vou voltar aqui para 20. E o preço do barril, ele está 100 aqui, mas eu posso de repente estar tendo uma variação muito grande em função de alguma coisa que está acontecendo, algum risco que aconteceu, e o barril caiu de 100 para 30, como já teve. Olha, o TIR vai para 30 e o VPL está para 44, ou seja, cai tudo porque o preço caiu. Tá? Então, veja que existem variações. O petróleo o custo de produção não vai ser fixo durante 25 anos, e nem muito menos o preço do barril. Tá? E tem uma série de riscos envolvidos, e esses riscos precisam ser considerados, né? Hoje ainda tem o risco de, tipo assim, a matriz energética está mudando, né? Todo mundo diz, o petróleo vai acabar, o petróleo vai acabar, o petróleo vai acabar. E essa conversa já é de muitos anos, né? De fato, a matriz energética está mudando numa determinada velocidade, até a mudança dessa matriz energética pode ser considerada dentro de um cálculo de um projeto de petróleo hoje. Tá? Veja que são muitos fatores, são muitas variáveis. Eu gosto muito dessa matéria, né, porque ela sai um pouquinho da exatidão da engenharia, da gente cálculos exatos para coisas que envolvem economia. E quando envolve economia, a coisa fica mais complicada, não é tão simples, né? Mas para a gente precisa entender a engenharia econômica. A engenharia econômica é uma forma de transportar os conhecimentos de economia, que são complexos, para a gente tomar uma decisão com dado. Né? Então, é para isso que existe a engenharia econômica. É para transformar em exato uma coisa que não é exata. Transformar, que eu falo assim, entre aspas. Né? Aí aqui, só para a gente fechar a aula e o entendimento, para a gente poder ir para outra aula de análise de risco, existe um método estatístico, tá? Que é o método de Monte Carlo. O que é que acontece no método de Monte Carlo? Que eu já estou mostrando para vocês aqui, é bom porque eu provavelmente não vou voltar a esse tema. Eu vou explicar a análise de risco e vou colocar depois para vocês fazerem um trabalho. E aí o restante dos conceitos eles vão vir a partir do trabalho final. Tá? Vou gravar algumas aulas ainda, mas a partir desse conceito aqui e de outros poucos que eu ainda vou avançar nessa disciplina, a partir desse entendimento vocês já ficam com uma boa base da matéria para ir para o mercado. Tá? Para usar esses métodos que eu estou mostrando para vocês, de repente, num trabalho de pesquisa que você está fazendo, num TCC, num mestrado, existem vários MBAs nessa linha que envolve engenharia econômica, né? E é uma área nova e o meu objetivo aqui também é mostrar uma área nova para vocês, né? Sim, mais uma possibilidade, né? Que é o que eu sempre acabo trabalhando nas disciplinas, criando possibilidades, né?
Eu gosto de disciplina que cria possibilidades para vocês. Eu dou administração, que é para ensinar gestão, e quem sabe gestão tem mais chance no mercado de trabalho. Eu dou inovação e empreendedorismo, que cria também uma série de possibilidades, né, de remuneração, de ganhos, de trabalho, né? E também essa matéria aqui, né, ela traz um conjunto de oportunidades com ela, porque a gente está tratando de dinheiro, né? E quando a gente está no projeto de investimento, a gente está tratando de dinheiro em geral dos outros, né? Grandes empresas de engenharia trabalham com um volume muito grande de dinheiro, e é preciso que vocês tenham essa noção, né? Para quando chegar no mercado entender direitinho como é que funciona, porque que as coisas não são tão exatas quanto a gente vê lá em cálculo em física, né? E aí o método de Monte Carlo, para fechar aqui, observe que aqui, nesse ponto, ó, analisar a sensibilidade e os riscos. Olha o que ele fala aqui. Realize análise de sensibilidade e risco para entender as variações nos parâmetros dos projetos. Receita, despesa, taxa de desconto. Como isso aqui pode impactar o resultado financeiro e a viabilidade do projeto. No caso aqui, quais são os parâmetros que a gente pode variar para fazer essa análise que ele está dizendo? Os 3 parâmetros estão escolhidos aqui. Ó. O custo de produção, eu vou considerar um mínimo de 10, um máximo de 80. O preço do barril, eu vou considerar o mínimo de 30, o máximo de 150. E eu vou considerar também uma estimativa da produção mínima aqui e máxima. Tem uns valores aqui chutados. Tá? Agora, ao invés de fazer somente um cálculo de um VPL, essa tabela aqui faz uma simulação de diversos casos, para a gente fazer uma análise estatística. Não considerar somente o caso, considerar diversos casos e considerar uma aleatoriedade no processo, porque o processo ele é aleatório. E aí o que é que acontece? Ó? Custo de produção, como é que essa planilha está montada? Eu vou liberar essa planilha para vocês, tá? Custo de produção. Aqui. Como é que está sendo calculado esse custo de produção aqui? Vou aumentar um pouquinho. Tá? Observe qual é a função que está sendo usada do Excel aqui. Aleatório entre esse valor, que é esse valor aqui, ó, 10 e 80. Aí aqui para baixo tem o quê? 18, 57 e 22. Para cada caso, observe que tem cada caso, tem um valor calculado. E aí, para cada caso, eu tenho um custo de produção, que foi pego de forma aleatória. Tem o preço do barril nessa outra coluna aqui, ó, essa coluna aqui, o preço do barril, ele está aqui. Como é o preço do barril, também é uma função aleatória que a gente está usando. Para o preço do barril entre 30 e 150, 32, 112, 136, 129, até o número de casos que tem aqui embaixo. A produção, também um aleatório entre esse cara e esse. E a partir daí, o resto aqui, despesas, é uma conta em cima disso aqui, fazendo o cálculo automático de despesas, receitas e o fluxo de caixa total. Tá? E aqui o cálculo do VPL. Cadê aqui? Vamos lá. Eu acho que não está aqui embaixo, acho que está lá em cima. E aí o que acontece? O fluxo de caixa total, a média, aí tem um valor aqui, que é uma média de K, né? Quem é o valor K, quem é a coluna K aqui, é o fluxo de caixa total. Na verdade, isso aqui é o VPL, que está calculado, que é aquela fórmula que eu apresentei, o desvio padrão. Ou seja, esse projeto ele foi rodado para diversos casos. Veja que não é mais só um caso, uma análise estatística, basicamente, aqui, né? Uma análise de sensibilidade porque varia parâmetros. Aqui tem 10 mil casos, eu podia ter 1 milhão de casos. Tá? Eu podia ter coisas muito mais precisas aqui. E aqui, nesse caso, hipotético e didático, tem aqui a probabilidade de prejuízo, 14%. Tá? Ou seja, esse projeto tem essa probabilidade de prejuízo, entendi. Tá? Então aqui é um exemplo do que ele está falando aqui, ó. Análise de sensibilidade e riscos. Tá? Depois disso, a gente toma a decisão. Só que eu vou precisar agora de outros vídeos. Na verdade, tem pelo menos 3 vídeos que eu vou gravar. Eu vou falar dos tipos de risco que a gente precisa considerar. Tá? Vou dar um spoilerzinho aqui, deixa eu ver se tem aqui. Está aqui, ó. Acho que está aqui.
Vou aqui no... Não, acho que não está aqui não. Deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui nesse mapa. Aqui. Ó. Vou dar um spoilerzinho aqui. Cadê aqui? Nessa referência, o livro do professor Breno. Cadê aqui? Ó, CAPEX, OPEX. Aqui é um outro livro que eu já estudei, já fiz esse mapa mental todo aqui. É muito trabalho. Eu estudo muito para dar essas matérias. Viu? Até porque eu comecei essa matéria aqui sem conhecer ela direito, né? E ela é muito boa. Aqui fluxo de caixa, não é isso que eu quero ver. Fecha aqui elaboração de fluxo de caixa, análise de sensibilidade. Isso é o conteúdo de um livro, tá? Análise de cenário, que a gente vai ver. Mitigação de risco aqui. Pronto. É isso que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Quais são os riscos possíveis num projeto? Risco financeiro, tá? Risco comercial de mercado, risco de construção, risco tributário contábil, risco de insumos, risco operacional, risco de integridade e risco ambiental, social, tá? Risco país, tá? O país tem risco, né? A depender de onde esse projeto vai ser implantado, e isso tudo é considerado num projeto de investimento, mas projeto de investimento eu vou falar também no próximo vídeo, quando eu vier para esse assunto com vocês. Então aqui a gente terminou, tá? A aula, vou aqui para o quadro do Trello, a gente terminou, que dia é hoje? Vamos lá, dia 8, 15, 19, 21, não, outubro não, volta aqui setembro, a gente está em setembro aqui, ó. 29 de setembro, 22 de setembro, a gente está aqui, ó. Então, veja, eu estou cumprindo com essa aula, uma introdução à análise de risco e análise de sensibilidade para tomar decisão. Só que a aula 12, que eu vou gravar também depois dessa, vai ser antes da nossa aula de sexta-feira, ela vai ser uma aula que eu vou falar da análise de risco, tá? E a aula da próxima sexta-feira, em tese, vai ser a aula 13, mas agora eu tenho certeza que todo mundo ficou na mesma página para a gente poder continuar o conteúdo da disciplina e fazer um trabalho onde vocês aproveitem de fato os conhecimentos que vocês vão adquirir fazendo esse trabalho. Porque eu acho que, apesar de todo o problema que tem, de muitas provas, de tudo, é preciso dar uma atenção. A disciplina é letiva, mas é preciso dar uma atenção e aprender e tirar tudo que ela tem de bom para dar para vocês no futuro, né? Desde o conhecimento daqui, ele tem muita aplicação, realmente. E eu vou pedir a você aqui, né, depois de tudo do esforço todo aqui, que você avalie a aula. Eu vou mandar o NPS da aula, eu preciso da avaliação dessa aula. Eu acho que a aula da manhã ela foi tão bagunçada e ruim que eu não vou nem mandar o NPS, porque aí também é ruim, né? Mas essa aqui você avalia, comenta um pouco. Se você tiver ficado em dúvida, se tiver ainda alguma coisa por conta daquele vácuo nas aulas, fala comigo, que eu volto, eu reexplico o conteúdo. Mas a ideia hoje era colocar todo mundo na mesma página. Se ficou alguma dúvida dessa aula, comenta no vídeo, me procura no Telegram, não deixa as coisas ficarem soltas. Beleza? Então é isso, tá? Esse vídeo está no canal do YouTube, você vai curtir aqui, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo.